grande ator. Ó, a Duda já entrou aqui, dá um oi pra ele. Vamos bater um papo aqui sobre LGPD. Vamos falar. Oi, Duda, tudo bem? Aguardando você aqui. Vamos falar também sobre o coronavírus, proteção de dados. Vou perguntar para o Duda também um pouquinho da questão artística. Ele vai conversar comigo sobre LGPD. O Duda tá dando oi. Oi, Duda. Pede para entrar aqui ao vivo que eu te aceito. E a gente começa o nosso bate-papo do dia. Ó, nós temos lives marcadas agora para quase 2 semanas, quase 15 dias. Quase 15 dias. Ó, o Duda tá pedindo para mandar de novo. Não, Duda, você que tem que mandar para mim. Você tem que entrar na minha live. Entra na minha live. Eu vou sair e entrar de novo. Oi, Leda, tudo bem? Ô, Duda, sai e entra de novo. Aí, quando você entrar de novo, vai aparecer o avisozinho se você quer falar comigo. Isso. Sai da minha live, Duda, e entra de novo. Aí, a hora que você entrar, ele vai aparecer o aviso para você participar comigo. Oi, Alessandra, obrigado. Leda, obrigado. Duda aqui, ó, pronto. Agora sim, Duda Nagli. Deixa eu visualizar aqui. Agora sim. Vou aceitar o Duda, pronto. Aceitando o Duda, vamos ver se vai. Vamos ver, grande Leda também participando. Aê! Oh, deu certo, Duda. E aí, Seja tudo muito bem? bem-vindo, prazer em vê-lo. Prazer enorme. Tudo bom? Você tem a minha grande admiração. Grande, olha, um Digo mesmo. grande artista, grande ator, interessado em proteção de dados. A gente tem conversado Interessado sobre eu essas sou. questões. Interessado eu posso concordar com você. Grande ator aí já é outra questão. Empresário, né? Parabéns, Sim. viu? E vou aproveitar aqui e falar em nome da família toda. Todo mundo gosta muito de você e de toda a tua família. Oh, obrigado. Não, foi ótimo te conhecer. E aí, logo em seguida... Eu posso falar você ou eu tenho que falar doutor? Não, Duda, poxa. Somos amigos, né? Vamos lá, por favor. Então, a gente se conheceu, aí logo depois você gravou uma entrevista com a minha mãe, que é excelente, está lá no canal Leda Nagli. Aliás, assisti agora. Tá com a gente hoje. Beijão, Ledinha tá Leda. aí, eu falei com ela não perde uma, mãe coruja, né? E aí eu estava assistindo agora para refrescar a memória aqui, para colocar o assunto em pauta aqui na cabeça. E a entrevista é muito boa. E esse assunto é muito importante, né? Porque além de ter muita coisa que ninguém sabe, é muito importante você ficar repetindo, porque é um tipo de coisa que você esquece, são muitos detalhes, né? E sabe, Duda, o assunto está muito quente hoje, em função da possibilidade do uso de dados pessoais para rastreamento médico de pessoas testadas positivas do corona e também para identificar áreas de grande aglomeração. E esse assunto, cada vez mais, né, a proteção de dados vai ganhar importância. O pessoal brinca e fala, não, o dado hoje tem o valor do petróleo. Né? O petróleo caiu com essa crise toda que a gente está vivendo, está valendo ainda mais que o petróleo. Vai salvar vidas, né? Isso é muito relevante. Mas eu dei uma entrevista hoje de manhã na Band News e eles me perguntaram exatamente isso, né? Qual seria o potencial do uso desses dados para geolocalização, identificação e também aí manutenção, né, dessas pessoas que foram testadas positivamente, não deixar essas pessoas ficarem saindo. Que é o que aconteceu na China. É que na China, né, Duda, lá é diferente. Lá o regime é ditatorial, então tem mais respeito. Na verdade, tem mais medo, né? Então o governo manda, as pessoas obedecem, e aí tem um lado, nesse momento, positivo, porque você diminui o tempo, desacelera a curva e está acontecendo com o Juan agora. Mas sabe uma coisa que eu acho muito complicada para usar a China como referência? Porque eu, por exemplo, não confio nem um pouco nos dados que são emitidos como dados oficiais do governo chinês. Então, eles não inspiram confiança nenhuma para o resto do mundo. Então, qualquer coisa que eles falam, para mim, soa como meramente ilustrativo. É o que o regime quer que a gente saiba, né? Eu não acredito que necessariamente esses dados sejam confiáveis, assim. Eu confio
no fato de que não pode confiar nos dados do governo chinês. Você sabe que ontem fizeram uma entrevista comigo na CNN e me perguntaram as referências. E é exatamente o que você falou. Hoje, se a gente for comparar os dados americanos, os Estados Unidos tem 320 milhões de pessoas, né? A China está com 1 bilhão e 600 milhões de pessoas. Como é que os Estados Unidos têm um valor mais alto do que a China? A conta não fecha. Então, realmente, nesse ponto, os dados chineses a gente não pode usar para referência. O bom lá para referência é que esse uso de dados para geolocalização, identificação e restrição foi usado com muita intensidade. Mas para a gente trazer para o debate países que estão usando isso com uma taxa de sucesso boa, a gente começa com Israel. Israel foi o primeiro país a usar essa geolocalização para identificar pacientes. E usou de uma forma até muito intensa no início, isso foi parar no judiciário israelense, e um dos tribunais superiores, ele determinou algumas regras. Disse para o governo, você não pode coletar dados de uma forma genérica, sem avisar, e expor a identidade dessas pessoas para qualquer um. Então, você pode fazer como Estado, mas tem que guardar e tem que manter o sigilo dos dados das pessoas que foram testadas positivamente. E depois, Duda, nós tivemos também a França, começou a utilizar forte isso, a Alemanha também, e num terceiro momento, a Itália. Aqui no Brasil, sem contar os Estados Unidos, mas aqui no Brasil nós já temos Recife, cidade do Recife já usando, temos aqui no Rio de Janeiro, São Paulo vai começar, e a cidade de Marília também está utilizando, mas com essas restrições, né? Então, vamos primeiro saber onde tem aglomeração. As telecoms vão ajudar, também algumas aplicações. A gente brinca hoje, quem que não usa o Waze, quem que não usa Google Maps, quem que não usa algumas aplicações que identificam onde a gente está. O próprio Facebook tem aquele recurso. Se você quer saber os amigos que estão próximos, você tem que ativar a sua geolocalização. Então, tudo isso vai ajudar nesse primeiro momento a identificar áreas de aglomeração. Mas quando a gente for para o segundo momento, Duda, aí sim, olha, quem foi atendido no hospital, o hospital é obrigado a notificar o governo, então o governo sabe, e até porque a notificação compulsória, obrigatória, sabe quem são as pessoas infectadas, casa aquele banco de dados dos infectados com o banco de dados de usuários das aplicações e das telecoms. E aí identifica via a localização das antenas de celular e também, se usar algumas aplicações, por exemplo, o Google, ele tem um banco de dados de todas as redes, quase todas as redes Wi-Fi, o que dá mais acerto, né, quando você for identificar onde está a pessoa. A radiobase, ela tem uma margem de erro, se não me engano, aí de alguns metros. Se você junta com o Wi-Fi, fica quase perfeito. E aí quando você vai, por exemplo, você vai chamar um Uber, aí o Uber marca, aí você está com pressa, não vê. Aí quando você vê o Uber, você conseguiu chamar o Uber, só que ele foi parar a 3 quarteirões de distância no outro endereço, fora daquele raiozinho que você pode recolocar ali. Então você tem que ligar para o cara, falar, desculpa, eu realmente não prestei atenção. Essa geolocalização sem Wi-Fi, ela é ainda um pouco tem uma margem de erro muito grande, né? E já aconteceu eu estar em locais que tem 2 entradas, e você acaba indo para uma entrada e o Uber ou o táxi vai para outra entrada. Então você tem que fazer aquele ajuste, né? E às vezes a pessoa não quer vir, enfim. Mas devagarinho as coisas vão se ajustando. O importante, em função desse debate, muita gente está me perguntando, Duda, mas não seria invasão de privacidade? Eu falo não, nesse momento não. E até o que a gente estava falando hoje de manhã, é importante que a gente tenha, né, uma normativa, uma regulamentação, uma lei detalhando as hipóteses, interpretando as hipóteses, porque cada vez mais a gente vai usar isso de forma detalhada. Então, mas invasão de privacidade nesse momento não é. Por quê? Porque no direito a gente tem algumas coisas, algumas situações, premissas que são mais importantes que outras. Então, por exemplo, o direito coletivo ele tende a prevalecer sobre o direito individual. A finalidade pela qual você está tomando uma certa ação, ela também tem algumas exceções. Então, por exemplo, a gente fala muito no direito penal da legítima defesa. Olha, alguém te atacou e você se defendeu. Se alguém apontar um revólver para você, você aponta para ela e você mata, você está usando a legítima defesa na mesma proporção. Então, você não vai ser processado por homicídio, porque tem a excludente da legítima defesa. O estado de necessidade. Então, está pegando fogo no seu apartamento, chega o bombeiro, a porta está trancada, ele vai e quebra o vidro.
tese seria o crime de dano, mas não vai ter o crime de dano porque a finalidade era salvar a vida, então teve o estado de necessidade. Se a gente trouxer para o momento atual, é mais ou menos isso. Então, mesmo sem lei, a possibilidade de usar o dado de uma pessoa para salvar outras pessoas dá traz essa exceção, né? Traz essa justificativa. Mas se nós tivermos uma lei que traga todas essas hipóteses já excepcionais de forma clara e definida, fica mais fácil. Nós temos uma lei que foi aprovada já em 2018, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. E, Duda, você me corta, porque eu tenho o hábito de falar muito, você sabe, a gente já deu aula junto, né? Então, eu não paro. Não, eu quero mais aprender, eu estou aqui para aprender mesmo. Eu quero mais é que você explique. E eu queria também, quando eu tiver alguma dúvida, eu posso te interromper também para colocar? Deve, nossa obrigação aqui. Uma obrigação. Mas só, então, para terminar, nós temos uma lei aprovada em 2018, a Lei Geral de Proteção de Dados. Sim. Essa lei era para entrar em vigor agora no dia 16 de agosto. Mas essa data vai ser mantida? Não, isso é uma dúvida provavelmente que eu tinha... não. Provavelmente não. Porque aconteceu o seguinte, nessa crise toda, nós tivemos na sexta passada uma aprovação pelo Senado Federal de um projeto mudando algumas regras jurídicas. Questão de locação, questão de prescrição e, no finalzinho, a prorrogação desta Lei Geral de Proteção de Dados para o dia 1º de janeiro de 2021. Então, vamos ganhar um pouquinho, uns 8, 9 meses aí pela frente. Porque nesse momento em que todas as empresas estão sofrendo, estavam em processos de conformidade, ninguém sabe exatamente o que fazer, precisava ter um fôlego. Então, ficou, a princípio, assim, a aprovação do Senado. Falta a Câmara aprovar, né, ratificar isso para a gente confirmar essa data. Então, vamos aguardar aí nos próximos dias ver o que vai acontecer. Eu acho que é isso que vai acontecer, então 1º de janeiro começa. Essa lei, se estivesse em vigor, ela daria essa possibilidade. Dá para usar esses dados para salvar vidas. Tem lá o artigo 7º e tem o artigo 11 que excepciona isso. E, portanto, não traria, pelo menos de forma mais ostensiva, essa dúvida. Estão invadindo minha privacidade, podem pegar meus dados, etc. Essa cultura de proteção de dados é que vai ser mais desmistificada, vai ficar mais transparente, né? E vai ser quase que uma política pública para dizer, olha, você tem direito à proteção dos seus dados, mas com alguns limites, com algumas exceções. Muita gente também perguntou, Duda, falou, poxa, mas está todo mundo em casa, ou quem pode estar em casa? O pessoal até brinca, fala, parece todo mundo no Big Brother. E quando a gente faz as lives, fica mais ou menos isso. E vem uma outra preocupação, junto com a fake news também, que eu acho que é importante a gente falar um pouquinho, que é a preocupação dos ataques, né, das invasões. Então, para quem está trabalhando hoje em home office, aumentou o risco, sem dúvida. A gente está usando, né, computador que a família toda usa, que tem outros aplicativos, tem uma série de coisas. E aí uma coisa que acabou repercutindo bastante também em relação à segurança de certos aplicativos. Foi questionada agora também a segurança do Zoom, que estava sendo usado para todo mundo fazer reunião. Eu mesmo já tinha baixado e já apaguei de todos os meus aparelhos de computador, celular, de tudo. Um outro que eu também fico muito preocupado é o TikTok, que também tem muitos casos até entre todo mundo que é do FBI, parentes do FBI. Eu vi uma audiência lá nos Estados Unidos de que os membros, até dos membros da família de quem é do FBI, dos órgãos mais secretos do governo americano, não podem ter o aplicativo TikTok instalado em lugar nenhum. Aí também apaguei meu TikTok. Então, na dúvida, eu estou apagando todos esses aplicativos. Aí queria saber como é que fica isso, assim, quais são as agências que regulam a segurança desses determinados aplicativos aqui do Brasil, porque uma coisa é estar na lei e outra coisa é saber quem é que vai aplicar essa lei, né? Que são duas coisas diferentes, porque não adianta nada você criar uma lei se não tem alguém para garantir que essa lei vai ser aplicada, né? Olha, Duda, se nós tivéssemos a LGPD, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, já em vigor, nós teríamos uma autoridade, né? A lei chama de Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Um dos papéis vai ser atuar nessa área e autuar também as empresas ou aplicativos, pessoas que estiverem em desacordo, ou seja, com vulnerabilidade na proteção de dados pessoais. Mas não tem, a lei não está em vigor ainda. Então, quem que tem hoje? Todos os órgãos de proteção ao consumidor têm legitimidade para isso, o Ministério Público, os promotores, né, federais e estaduais também,
e as agências setoriais, cada uma dentro da sua área de atuação. Por exemplo, a Anatel, em telecom, ela pode fazer isso, ela pode atuar. E você falou do Zoom. O Zoom, até gravei um videozinho, coloquei lá no meu Insta, esclarecendo um ponto. O Zoom ele não é tão diferente das outras aplicações de comunicação, de reuniões online. Então, a gente tem várias parecidas, tem da Cisco, tem o Hangouts, tem o Teams, tem o próprio WhatsApp, tem o Blue Jeans, tem várias. O que acontece com o Zoom? O Zoom não estava preparado para esse aumento tão rápido e não tinha alguns recursos que os outros têm. Mas nem por isso é tão inseguro. Teve algumas vulnerabilidades? Teve, mas eu não entendo que foram vulnerabilidades tão críticas assim. Por isso que eu fiz esse vídeo. Ele sofreu uma atualização ontem, eu já atualizei o meu Zoom. Até recomendo, acho que você pode voltar a usar o Zoom. Agora ele tem uma criptografia mínima, está usando. Legal. E aquelas questões comportamentais, né? Nossas, que a gente às vezes cai até na fake news e nas fraudes, de clicar no link, de receber aquela notícia, é o vídeo fake, e acaba colocando aí um espião dentro do seu sistema. No caso do Zoom, muita gente salvava, gravava a reunião, o Zoom tem esse recursozinho, como as outras têm também, e salvava isso por padrão na nuvem aberta do Zoom. Então, qualquer pessoa que tivesse o link acessava. A pessoa criava uma reunião, não colocava a senha. Então, também, qualquer pessoa que tivesse aquele link ia acessar. Então, isso gera vulnerabilidade. O que precisa fazer? Isso tinha que vir por padrão fechado, que, aliás, é uma obrigação, né, das leis de proteção de dados. A gente chama de privacidade por design e aí a privacidade por padrão. Então, você protege o dado e já vem fechadinho. Se a gente quiser, a gente que abre, né? Mas é mais ou menos isso. E devagarinho a coisa vai se ajustando. Não, você tocou em dois pontos muito interessantes. Que é primeiro que você sempre fala que tem que atualizar todos os aplicativos. Sempre que sai uma nova atualização, é bom você já atualizar, né? E colocar sempre o máximo de estágios de segurança possível, né? Desde aquela coisa de... Agora, sempre que eu vou abrir meu WhatsApp, eu tenho que esperar o reconhecimento facial. Lembra? Então, a gente conversou no almoço. E de mandar código por SMS, que eu lembro, quando você foi dar entrevista para minha mãe, tinha acabado de acontecer aquela invasão no celular do ministro Sérgio Moro, e possivelmente ele tinha colocado o código por chamada de voz, que aí é um perigo, porque pode cair na caixa postal, e o SMS é muito mais seguro, né, para receber esses códigos, assim. Então, é importante esse destaque, essa lembrança que você trouxe, que é a dupla autenticação. Dupla autenticação. Até aproveitando o pessoal que está com a gente aqui, depois as pessoas que forem assistir posteriormente, é muito, muito importante adotar a dupla autenticação. O que é isso? Qual que é a autenticação normal? Eu coloco o meu login, meu nome de usuário e a minha senha, e entro no sistema. A dupla autenticação, ela me manda mais um código por um outro canal para que eu possa entrar no sistema. Então, no momento em que eu coloco o meu login e minha senha, vem, desde que eu tenha pré-configurado isso, vem por SMS, ou vem por e-mail, ou vem via um outro aplicativo, um outro código que vai confirmar que eu sou eu mesmo. Isso evita muitas situações de clonagem de WhatsApp, por exemplo, que infelizmente tem muita gente sofrendo com isso, e também clonagem de outros aplicativos. Então, a sugestão que a gente dá, todas as aplicações, todos os aplicativos que tiverem dupla autenticação, ativem. Deixem isso ativado, porque vai ajudar bastante, né, Duda? Eu queria aproveitar e tirar uma dúvida pessoal também minha. Por exemplo, eu imagino que muitas pessoas, assim como eu, tenham, sei lá, 5 senhas, que ela usa essas 5 senhas para todos os 30... Estou chutando números aqui. 30 sites e redes sociais e tal. Então, eu vou tentar entrar na minha conta do YouTube ou no meu Apple ID. Eu não lembro da senha de cara, então eu vou tentando essas senhas até acertar, colocar a senha certa e tal. Essas tentativas de senha ficam armazenadas dentro do sistema do aplicativo, porque ali eu posso ter colocado uma senha que não é a minha senha daquele lugar, mas é a minha senha de outras redes pessoais e com informações importantes. Isso aí fica armazenado no sistema do... Pode ficar em algumas situações. Então, por exemplo, você tem o recurso autocompletar em alguns navegadores que você pode ativar. O autocompletar, ele dá essa possibilidade quando você entra de salvar. Não necessariamente quando você erra,
mas em software a gente não pode descartar essa possibilidade também. Por regra, não vai acontecer isso porque você não se logou, né? Você não entrou. Mas é bom a gente considerar. E até aproveitando, Duda, uma dica que a gente dá é para que as pessoas tentem fazer regras na elaboração de senhas. Então, faça uma associação na criação de senha de cada ambiente, né, de cada serviço, a uma questão que aquele serviço tem. Então, por exemplo, aquele serviço tem um fundo azul. Então, eu vou vincular algo da minha senha à cor azul. Sei lá, tem um Z, vou colocar um Z, ou um L. Vou fazer alguma coisa com o nome, ou com algum número que esteja vinculado, e vou fazendo essas combinações, essas regrinhas. Isso vai me obrigar a fazer senhas diferentes a cada serviço e vai me dar mais segurança também. Usar caracteres, é importante. Usar uma letra maiúscula, uma letra minúscula. No mínimo 8, né, caracteres, que o 8 fica bem difícil de você quebrar com força bruta. Isso vai ajudando bastante. Ah, mas eu tenho muita senha, eu quero usar algum serviço de armazenamento de senhas. Um ou dois tem reputação mais interessante. O Dashlane é um serviço bom, bem criptografado, não teve nenhuma vulnerabilidade crítica ainda. Funciona também. Mas não confie 100%. Né? A regra mental é a melhor dica que a gente pode dar em caso de vazamento. Porque, infelizmente, né, Duda, a minha área, o pessoal que está aqui batendo papo com a gente, é direito digital e proteção de dados. E quando eu dou aula, eu faço um convite e falo para os meus alunos, invertam o tema. Então, ao invés de proteção de dados, considerem desproteção de dados. Ao invés de segurança da informação, insegurança da informação. Porque a gente fica preocupado, aí fica mais fácil de entender e gerenciar essas situações que, infelizmente, aí vão atormentar todos nós cada vez mais, quanto mais a gente usar, né, serviços com dados pessoais. Não tem jeito. E você, Duda, como é que está passando aí no Corona? Aqui a gente está trancado em casa tem uns 25 dias, mais ou menos. E aí, como meus sogros estão aqui com a gente está evitando ao máximo sair para não trazer possíveis ameaças aqui para casa, então a gente está meio que blindado aqui e está usando muito mais a internet do que... Eu já usava muito, eu brinco que são meus dois vícios, internet e café. São os dois vícios da minha vida. Não, e tem carne, você faz carne também, churrasco de vez em quando, né? Eu vejo. Faço. Estou fazendo até menos do que eu deveria, do que eu gostaria. Acho que eu vou fazer um hoje ou amanhã. Eu gosto muito eu brinco de ativar o modo Churchill, né? Porque o primeiro-ministro Winston Churchill da Inglaterra na guerra, e que estava tudo ruim, ele estava no bunker, só bombardeio e tal, falava, não, sempre de uma dificuldade a gente tem uma oportunidade. Pensar otimista, né? Então, nesse momento, também estou curtindo a família, né? Nessa nossa vida corrida, estamos ficando em casa, estamos fazendo live. Olha, se não fosse isso, a gente não estaria fazendo live, né? Pois é. Estou trabalhando 3 vezes mais, não tenho expectativa de remuneração, mas estamos trabalhando, graças a Deus, né? Então, existem oportunidades que vêm das dificuldades. E tem muita gente perguntando aqui de fake news, né? De fake news. Fake news é um assunto que está sempre em pauta, é uma pauta crescente, né? Não para de crescer a demanda por soluções e tal. Mas eu acho também que a gente tem que tomar muito cuidado para o remédio, a solução não ser pior do que o problema, porque na minha concepção de leigo, a internet me parece estar trazendo muito mais bem do que mal para a sociedade atual. Então, essa intenção de regulamentar muito essa troca de informações na internet, eu acho que ela pode ser também muito perigosa. Igual a gente está falando do copo meio cheio, copo meio vazio, essa coisa do pensar dialeticamente, pensar nas duas formas ao mesmo tempo. Então, eu tenho muito medo com essa intenção boa até, de regulamentar, porque eu acredito muito também no discernimento da população e que uma fake news ela acaba sendo desmascarada e de uma forma geral, né? Claro que tem fake news que causam danos inestimáveis e que não tem volta, mas eu acho que, por exemplo, quando acontece uma fake news assim dentro de um comentário desagradável no meu Instagram, por exemplo, vem um hater e escreve alguma coisa, as próprias pessoas que me acompanham há mais tempo, que estão mais ligadas ao contexto, elas vão e respondem ali. Então, acaba criando uma discussão
boa, saudável, e que a própria fake news ou o próprio ataque, ele já é combatido dentro dessa pluralidade de vozes e forças que estão ali conectadas. Então, acaba que desperta também essa coisa que é o fake news, é uma das coisas que é de pior na humanidade, também desperta o que é de melhor na humanidade, quando as pessoas querem desmascarar e evidenciar que aquela informação não é correta e tal. Deu uma filosofada aqui meio confusa, mas o que eu queria deixar registrado é que às vezes eu fico com medo de a solução ser mais danosa do que o problema quando as pessoas vêm para resolver. Claro que eu acho que temos que achar soluções para resolver e tem muito que aprender em relação ao trabalho que está sendo feito por pessoas bem intencionadas como você e muitos profissionais respeitáveis nessa área, mas eu fico só querendo deixar registrado esse meu receio. Assim. E olha que legal, tem muita gente participando, e até tem uma seguidora sua que perguntou se você já foi vítima de fake news. Eu acho que quase todo mundo, né, a gente já foi vítima de fake news. E aí é uma tarefa que envolve todos, né, sem exceção. Envolve vocês, artistas, ajudando, né, a tentar desmistificar isso e passar o que é certo, o que é errado. A parte jurídica também. A gente não tem uma lei específica de fake news, deveríamos ter. A gente tem para fake news eleitoral, mas não ainda para fake news em geral. Infelizmente, nesse momento, né, em que todo mundo está procurando informações sobre o coronavírus, tem muita gente com intuito ruim, preparando, disseminando isso com remédios falsos, com indicações falsas que podem levar, inclusive, à morte. E isso a gente tem que ajudar, na medida do possível, a combater, a desmistificar. Né? Então, tente pesquisar bastante a fonte, a data daquela notícia, cuidado com notícias que são muito fora do normal, que chamam muito atenção. É importante ver também a fonte, se é uma fonte que costuma publicar, usar o próprio Google ou serviços de busca para ver se aquilo foi replicado em alguma outra fonte e daí por diante. Mas eu diria que é um trabalho multidisciplinar. É um trabalho meu, um trabalho seu, um trabalho do governo, um trabalho de educação, um trabalho de psicologia, né? Um trabalho de estruturação legal como um todo. O problema que a gente tem hoje, né, Duda, é que está todo mundo conectado agora mais do que nunca, usando a tecnologia com muita intensidade, mas a gente não tem tempo de ver ou de entender esses riscos. Mas, infelizmente, aqueles que propalam as fake news estão tendo esse tempo. E aí que a gente tem que fazer a nossa parte, tentar ajudar bastante, trazer um pouquinho de alívio para o pessoal, né? E quais agências você confia, assim, nessa coisa de fact-checking, essa agência de checagem de fato? Isso eu acho que é uma coisa que deveria crescer. Se eu pudesse opinar assim na tendência do mercado, então eu acho que é um segmento que eu acho que tem muito o que crescer nesse sentido, assim, tipo, agência de checagem de fato, esse tipo de pessoas, instituições que ajudam a população de uma forma livre também a dizer o que é confiável, o que não é, apontar por que aquilo é mentira, porque só falar que é mentira às vezes não adianta, né? Você tem que mostrar por que é mentira, mostrar isso aqui, essa estatística aqui, que a premissa do argumento está errada por isso, isso e isso. Que eu acho que esse aqui é um bom antídoto também para essa coisa de fake news, porque às vezes censurar você coloca mais em evidência ainda a notícia, né? Quando você quer cortar uma notícia que é falsa, às vezes o fato de você cortar essa notícia falsa promove ela mais do que se você colocasse os argumentos que provam que aquilo é falso. Inclusive, Duda, olha, é a pergunta da Estelita. Onde que eu posso checar se a notícia é falsa ou verdadeira? Vamos fazer uma contextualização com esse momento corona, né? Onde é que nós pesquisamos mais e acreditamos mais nesse momento de preocupação? Nas informações oficiais que existem hoje. Pode ter alguma divergência aqui e acolá, mas a informação oficial, em tese, tem mais credibilidade. Esse é um ponto. Então, tentando responder e endereçar onde é que a gente tem que ir. Alguma informação oficial, os governos têm esse canal de fake news? Não tem. Deveriam ter? Acho que sim, sem dúvida nenhuma, né? Sei que o governo do estado está preparando uma cartilha para isso, que é positivo, mas seria uma tarefa permanente.
ter um canal de desmistificação ou de esclarecimento do que é verdade, do que é mentira, em todas as suas categorias, porque todo mundo concorda que o tema é muito relevante. Então, eu acho que, sem dúvida, o Estado deveria ter um canal específico para esclarecer o que é o que não é fake news. Além disso, temos que melhorar a legislação para combater fake news e atribuir duras penas àqueles que fazem essas fake news, inclusive dependendo do resultado com o agravamento dessa pena. Temos a questão da educação. Deveria ser também uma disciplina obrigatória nas escolas. Já ensinar as crianças, adolescentes, etc. Olha, você vai pesquisar aqui, acolá, enfim, etc. Hoje a gente não tem isso, infelizmente. Mas, tentando endereçar e dar alguma resposta, existem alguns sites específicos. Eu lembro de um site chamado Quatro Cantos, que começou a fazer essa desmistificação de hoax, que era o boato inglês, né? Mas os grandes jornais, hoje, a grande imprensa, todos os grandes jornais têm as suas sessões de fake news, né, de esclarecimento. Confirme se essa notícia é verdadeira ou se é falsa. Alguns governos têm também. Por exemplo, o governo do estado de São Paulo tem, se você seguir os canais, você vai ver isso aqui é fake, isso aqui é verdade, etc., focado no coronavírus, em especial. Mas o que eu defendo é que isso deveria ser geral. Então, algo permanente, oficial e geral. E com um forte aspecto na parte educacional, as escolas também deveriam ser obrigadas a trabalhar esse tema, sem dúvida nenhuma. Aí uma coisa que eu tinha separado para perguntar, o contexto, a gente não tem muito a ver com o que a gente está falando agora, mas acho que tem super a ver com a LGPD, que o Walter Longo é um palestrante muito antenado com tendências de futuro. Eu gosto muito de assistir as palestras e entrevistas dele, também é meu amigo. E ele coloca esse caso assim de que hoje em dia as empresas que têm mais credibilidade entre as pessoas, elas vão ser premiadas, porque como o consumidor é que vai escolher com quem ele vai dividir os dados pessoais dele, ele vai poder escolher as empresas que foram... Porque tem essa história de que a credibilidade é uma coisa que demora anos para você construir e você pode quebrar em segundos, né? Então, essas empresas que têm uma credibilidade construída ao longo da sua história vão ser premiadas com esses dados voluntariamente cedidos pelos consumidores, e isso pode ser uma coisa muito boa para a sociedade, que ele sempre coloca isso nas palestras dele. E como é que isso vai funcionar? Assim? Como é que vai ser essa parte prática para o consumidor final, como eu, por exemplo? Como é que vai ser perguntado assim, a esse consumidor final como as empresas vão usar esses dados? Olha que interessante o que você colocou. E olha que oportuno. Né? Aliás, um abraço para o Walter Longo também, já palestramos juntos. Fantástica pessoa. Mas olha que interessante. Quando você tem essa circunstância do dado em si, a primeira coisa que chama atenção é, olha, eu posso, não posso, o que diz a lei? Aquilo que a gente estava conversando. Uhum. Mas muitas vezes eu digo para as pessoas que me procuram, e digo, olha, você tem uma coisa que talvez seja até mais importante que a própria lei, que é o que você colocou, Duda, agora. A tua imagem, né? A tua seriedade, a tua preocupação, a sua transparência. Então, as empresas que já estão se preocupando com esse assunto e já têm políticas mínimas ou estão minimamente estruturadas para proteger dados e transmitem isso aos seus clientes, têm uma vantagem competitiva enorme, absurda. Por exemplo, algumas já chegam aos seus clientes assim, quem vai decidir o que eu vou fazer, eu empresa, o que eu vou fazer com o seu dado é você. Isso gera uma confiança muito grande. E nós, você, as pessoas físicas, né, a lei nos chama de titulares dos dados, a primeira coisa que surge para a gente é, eles estão pensando nisso, eles estão preocupados, né, independentemente de lei ou não. É uma questão importante, eu diria até de preocupação com o próximo, né? Uhum. E eu tenho dito isso. Falei, então, independentemente da lei obrigar ou não a você se reestruturar, proteger, estar em conformidade, pense, né, no seu discurso, na conversa, na proximidade que você vai ter com o seu consumidor. E dê ao consumidor a oportunidade dele te ajudar a decidir o que você vai fazer. E tem algumas empresas do mercado já que estão, de forma bem transparente e objetiva, fazendo isso. E aí, se você junta também a parte técnica, olha, juridicamente eu estou em conformidade, eticamente eu também estou, e do ponto de vista de preocupação com o meu consumidor eu também estou tentando,
aí ninguém segura, né? Em relação a essas empresas menores também, porque no Brasil, no mundo todo, mas no Brasil está crescendo muito essa história de marketing digital e esse universo dos infoprodutos e tal, com esses funis de venda, essa captação de leads, essa sanha enorme por captar leads e armazenar informações e criar banco de dados de possíveis consumidores, separando esses consumidores em personas, que antes era o público-alvo, agora já é uma coisa tão específica, você já vai separando por personas, né? Personas, avatares e tal. E isso também é uma coisa bem problemática. Como é que entra essa parte da nova lei de proteção de dados para essas empresas menores? Aí é o que a gente chama, Duda, do tratamento qualificado do dado. Então, você vai segmentando isso. Tem um lado muito positivo, né? Dependendo da forma como você faz isso, você customiza e você consegue se planejar melhor. Inclusive, até comprar mais. Quando você compra em volume, você diminui o preço. E aí você consegue atender o seu consumidor com o menor preço também. Mas isso tem que ser feito de uma forma transparente, consciente, livre, informada, que é o que a LGPD vai trazer de obrigações para as empresas que coletam esses dados, ou até para pessoas físicas com fins econômicos. Então, um dos princípios, uma das bases legais, que a gente chama, uma das hipóteses, é obter o consentimento. Então, nós que somos titulares, teremos a possibilidade de consentir. Ou eu autorizo, ou eu não autorizo o tratamento do meu dado pessoal. Mas, para isso, eu tenho que entender o que está acontecendo. Que hoje, infelizmente, não acontece, né? Hoje, quando a gente baixa um aplicativo e aparece o termo de uso, o que a gente faz? A gente vai lá e clica sem ler, porque aquilo que é só um botãozinho que está entre você, de obstáculo entre você e o que você quer fazer. É só mais uma etapa de chatice que você vai clicar e não vai nem... Não tem a parte intelectual, não estou entendendo o que está acontecendo. Aí a lei vai mudar isso. Isso é muito legal. A lei vai dizer, olha, nesse momento da coleta do dado pessoal, você vai ter que ser devidamente informado, então tem que ser algo simples e objetivo. O consentimento, ele vai ter que ser livre, eu não posso estar amarrando com a prestação do serviço em si. E aí, para a empresa, ele tem que ser inequívoco, né? Então, não pode ter dúvida, eu tenho que consentir da melhor forma possível, eu tenho que entender o que eu estou fazendo. Preenchidos esses 3 requisitos, a coisa está resolvida. Então, quando a base for o consentimento, que é muito importante, a gente vai se sentir bem, e aí decorre de uma obrigação legal, que se não for preenchida, a empresa ou a pessoa pode sofrer uma sanção pesada, né? Uma multa pode chegar a 2% do faturamento ou 50 milhões de reais por uma infração. Isso acaba sendo muito sério. E só para aproveitar, se for um dado sensível, que pode ser um dado médico, pode ser um dado que envolva a cor, a preferência, a vida sexual, a preferência ideológica, político-partidária, o DNA do teu sangue, o resultado de um exame, de um corona, etc. E eu preciso, quando for o caso de consentimento, mais um requisito. O consentimento vai ter que ser separado específico para aquela circunstância. Olha, ele está coletando um dado que é muito importante. E por que isso? Porque aquele dado não vai poder vazar. Porque se vazar, pode me causar um prejuízo muito grande. Então, imagine uma pessoa que tem uma patologia qualquer, mas que está em sigilo, ele consente no tratamento do dado, ou seja, naquela informação da patologia, a empresa coleta aquilo, sofre um ataque, aquilo vaza, aquilo vira público, se a pessoa for famosa, pior ainda, ela pode ter, no mínimo, aí começar a ter negativa de serviços, né, ter uma espécie de discriminação, e daí por diante. Vai poder ser indenizada? Vai. Mas é naquele momento em que ela dá o consentimento que ela tem que perceber esse risco, e isso vai ser muito bom, porque a gente vai estar evoluindo e vai estar todo mundo envolvido nessa cadeia. E existe alguma agência, assim como para o jornalismo e para fake news, existem as agências de checagem de fato, existe em algum lugar no mundo, aqui no Brasil acho que não, mas existe alguma agência que faria essa checagem de uso de dados das empresas, por exemplo, para prestar esse serviço para a população, uma agência independente que pudesse servir, assim como essas agências de checagem de fato servem para notícias, para tratamento de dados entre as empresas e os consumidores? Hoje, Duda, nós temos o Ministério Público, que muitas vezes... Isso acontece mais quando vazam dados, mas o Ministério Público tem essa legitimidade federal e estadual. Os órgãos de proteção ao consumidor, os PROCONs, a Secretaria Nacional do Consumidor, as agências setoriais, o Banco Central para questões financeiras, a Comissão de Valores Mobiliários.
a Superintendência de Seguros também, quando o assunto envolver seguros. Como exemplo de agências que têm já no seu sistema regulatório proteção de dados, a gente tem a Agência Nacional de Aviação Civil, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a Agência Nacional de Saúde, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e daí por diante. Então, todas essas agências têm essa atribuição e já tem isso mais ou menos regulado. Quando a LGPD, a Lei de Proteção de Dados, entrar em vigor, vai melhorar ainda mais, porque nós vamos ter um órgão, né, uma agência que vai chamar autoridade, só para isso, especializada nisso e dedicada para isso. Então, a sociedade como um todo vai ganhar muito mais segurança e tranquilidade no assunto de proteção de dados. Não, mas isso é um serviço que eu pagaria para ter. Eu faria uma assinatura de um serviço de alguém para me ajudar a proteger minha privacidade. Assim, uma agência independente que não fosse nem vinculada a nenhum órgão estatal e nem vinculada a nenhuma empresa, para não ter conflito de interesse de forma alguma. Eu pagaria. Fica a dica aí, do Office Bloom, montar um aplicativo de... eu acho que isso aí tem uma demanda na sociedade. Eu posso estar enganado, mas eu imagino que muitas pessoas... como assim a gente compra antivírus para proteger o nosso computador, por exemplo? Seria um antivírus, seria um fact-checking para proteção de dados. Eu compraria um pacote de segurança de dados, assim. Então, aí você tem, fora da esfera oficial, não o meu caso, porque o advogado não pode oferecer não isso. pode, tô brincando. Mas a gente tem empresas de tecnologia, né, que oferecem selos, vamos chamar assim, uma espécie de um atestado de certificação, certificações mínimas. É um fact-check, como você colocou, que, na verdade, são roteiros que são conferidos para ver se as mínimas boas práticas estão sendo cumpridas. Você acaba tendo alguém que está dando não um salvo-conduto, mas opinando em favor. Olha, isso aconteceu, etc. E a empresa minimamente está segura, está seguindo. É melhor que aquela que não está fazendo nada. Então, nós teremos as oficiais que fiscalizarão, atuarão e autuarão, e já temos, inclusive, empresas na área de tecnologia, principalmente, que fazem, entre aspas, essas auditorias. Aqui no Brasil, eu conheço a revista Proteste. A revista Proteste, a minha mãe assinava durante muitos anos. Eu parei de... Acho que ela assina até hoje. E eu parei de ver essa revista. Eu achava muito legal. Sigo no Instagram e tal. E eu sei que nos Estados Unidos tem 2 órgãos que investigam a qualidade dos suplementos, de suplemento alimentar. Um é o selo GMP, que também é uma entidade privada, não ligada a nenhuma marca, nenhuma indústria, e as indústrias têm que pagar para ter a auditoria, e como a USADA faz no UFC, o UFC contrata uma empresa para testar os atletas para saber se eles estão usando anabolizantes ou substâncias proibidas, e é uma agência separada da empresa, que tem uma credibilidade que vai muito além do próprio MMA, uma entidade que transita em vários esportes diferentes. E no suplemento tem esse GMP e tem o LabDoor, que é tipo uma Proteste, tem um ranking de pureza dos suplementos e tal. Isso aí eu quero conhecer mais. Se você puder me passar uma dica depois aí desses selos de segurança de dados ou plataformas ou redes de reguladores independentes, eu gostaria muito de saber sobre isso também. Com muita honra, e até já deixo como ideia para você, como empresário também, que sem dúvida isso vai se proliferar. Então nós teremos aí um aumento dessa oferta por conta da demanda. E existe uma norma, a ABNT, que é 27701, que trata, né, das questões técnicas de proteção de dados. E aí a gente conversa mais sobre isso, eu posso te ajudar, posso te orientar, e fica a dica para você como empresário também, talvez abraçar essa oportunidade, né? E vamos fazer também, certeza. Vamos fazer em breve aí uma aula, um webinar juntos aí, falando dessas questões. Vamos com certeza. Duda, eu tô só com... E me diz a última coisa. Quem é que regula o número de visualizações do YouTube, o número de curtidas do Instagram, do Facebook? Alguém de fora consegue regular ou a própria empresa é que é responsável por tudo? Porque acaba que passa uma credibilidade enorme, né, para as pessoas. Esse vídeo tem 5 milhões de visualizações. Será que tem? Quem é que é auditor? Oi, doutor, tudo bem? Oi, Sabrina, tudo bem? Bom? Prazer em te você ver. tá? Tudo bem contigo? Tudo jóia.
Eu tô aqui acompanhando vocês, tô assistindo, tá demais, gente. Obrigado pela audiência. Tá demais. Feliz Páscoa para você, para sua família. Para vocês também. Que Deus abençoe vocês. Tenha uma Páscoa com Cristo muito abençoada. Deus abençoe. Meu amor, pergunta para ele da Páscoa, como vai ser agora com essa distância, você vai com a sua mãe e tudo. Deus abençoe, doutor. Amém, todos nós. Tchau, Sabrina. Pergunta para ele, que ele é cristão, tudo, muita fé, entendeu? Então, voltando, tinha uma última pergunta, qual que era mesmo? A última pergunta é se alguém regula o número de visualizações, número de curtidas, número de comentários das plataformas. Em tese, Duda, aquele que tem acesso ao software, a programação, é que tem acesso a esses dados. Ou seja, as próprias empresas é que vão receber esses dados em virtude da execução do programa que elas usam. Elas podem ser auditadas, podem convidar outras empresas para auditarem, eventuais litígios. Se alguém contesta, por exemplo, vai ao judiciário, houve uma manipulação ou o sistema não está funcionando direito, o juiz nomeia um perito judicial, o perito pode ter acesso e confirmar esses dados. Mas, a princípio, quem tem os dados corretos é a operadora do software, portanto, são as operadoras dessas aplicações. É o Instagram, é o Facebook, é o Twitter. Mas fica documentado de alguma forma? Fica ali uma caixa preta? Em tese, fica com elas, né? Fica com elas. Se houver um questionamento e houver uma ordem judicial, isso tem que ser aberto. Tá bom. Nossa, e pior que a gente combinou, a live vai durar 20 minutinhos, você tinha falado. O papo foi bom, foi ótimo. Já está 47 minutos. E se dependesse de mim, a gente ficava ainda mais uma hora aqui. A gente pode fazer, vamos marcar outras, porque olha, é muito legal conversar com você. Você é empresário, né, da área da mídia, mas você fala de tudo e com muita propriedade. Então é uma vantagem competitiva aí muito importante que você tem. Vamos fazer outras, se Deus quiser. Eu também. Então, vamos marcar mais coisas juntos. Vamos, se Deus quiser. Vamos me despedindo aqui, agradecendo mais uma vez e reforçando o desejo aí a todos de uma feliz Páscoa. Amanhã tem uma live, é 1h, Duda, com um pastor. Vou falar com o pastor Franklin Martins. A gente vai falar um pouquinho sobre fé, sobre Páscoa. Que ótimo. Se você conseguir entrar 20 minutinhos amanhã às 13 horas e convidando todo mundo também para estar com a gente. Uma boa Páscoa para todos, sem exceção. Uma boa Páscoa para todos. Manda um beijão na família toda. Abraços e beijos para todos. Feliz Páscoa também. Para todos. E até a próxima. Fica com Deus. Até a próxima. Valeu, Duda. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.